tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que não te contam sobre a faculdade de serviço social. Pelo menos não contaram pra mim, viu? Já vou deixando aqui claro. Enfim, esse vídeo aqui é super rapidinho, é mais pra falar essas 5 coisas, pra dar essas dicas pra vocês, principalmente pra quem tá pensando em começar a cursar serviço social e quer saber um pouco mais sobre a faculdade, né? Porque a gente não tem tanta informação assim disponível na internet, principalmente no YouTube. Então eu decidi aqui trazer um pouquinho sobre algumas coisas. Tem até um vídeo antigo aqui, mas que ainda tá super atual o contexto, super atual o que eu falo lá, que é 5 coisas que você precisa saber antes de cursar serviço social. Eu vou deixar aqui nos cards, se você ainda não viu esse vídeo, você vai lá ver, e aí depois você volta, ou então você assiste esse, depois você vai lá, enfim. Então é isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram também tem vários conteúdos de serviço social, tem dicas de cursos gratuitos pra vocês, enfim, lá também tem um mundinho de serviço social que nem aqui nesse canal do YouTube. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês pode parecer meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. E bom, a primeira coisa que não te contam é que você vai ter que estudar. Ué, como assim? Mas é óbvio que eu vou ter que estudar, eu tô entrando numa faculdade. Sim, só que o que acontece? Mas por que eu trouxe justamente isso? Você vai ter que estudar. Porque se você acha que a faculdade de serviço social é uma faculdade fácil, você tá muito enganado, viu? Tem bastante leitura, tá? Isso é uma coisa que a gente mais enxerga quando a gente começa a faculdade de serviço social. A minha faculdade, por exemplo, eu faço serviço social na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que fica em Santos, e eu tô indo pro meu 6º período agora, e a cada aula tem uma leitura. Então, por exemplo, se eu tenho 5 matérias durante a semana, eu vou ter provavelmente 5 textos para ler antes de entrar na aula, sabe? Então, é bastante leitura, é bastante conteúdo, mas eu trouxe isso de se dedicar justamente porque não dá pra você empurrar com a barriga, até porque a faculdade, você tá ali pra você se tornar um profissional, né? Então, enquanto passa os anos, você tá se formando, você tá se tornando um profissional e os seus estudos, ele é fundamental para isso. Se você se dedicar, você vai ser um bom profissional. Então você vai precisar sim estudar, você vai precisar sim se dedicar e vão ter conteúdos até que você vai ter que estudar fora da faculdade, porque você não vai conseguir ver em 4 ou 5 anos aquele conteúdo todo, por exemplo, sabe? O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Eu tô no meu 6º período, então talvez eu possa tá me enganando, sabe? Mas eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Que é o quê? A gente tem uma matéria que vai abordar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente mais profundamente, sabe? Desde o começo da faculdade a gente já tem uma noção do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pra que ele serve, por que ele foi criado, enfim, essas coisas. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 240 artigos. Então, assim, eu tenho quase certeza que não vai ter uma matéria na faculdade que você vai abordar todos esses 240 artigos. Então, é algo que você vai ter que estudar à parte, sabe? É mais ou menos disso que eu tô falando, porque pensa, serviço social é um mundo de coisas, é muito abrangente. Então imagina, você tem que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os artigos, aí depois o Estatuto do Idoso, e aí tem também o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, por exemplo, que também tem uns 40 artigos. Então não é algo que você vai conseguir ver na faculdade, sabe? Pelo menos eu acho que não, e eu tenho assim quase certeza, 90%, 95% de certeza que isso não vai acontecer mais aprofundado desse jeito. Então sim, você vai ter que se dedicar, seja dentro da faculdade ou fora dela. Em algum momento você vai precisar desses conteúdos. E isso que eu já falei aqui pra vocês já é uma introdução para o nosso 2º tópico, que é que você vai ter que estudar conteúdos fora da faculdade. É bem isso mesmo que eu falei, já resumi bastante. Inclusive, eu já falei até aqui no canal que o quanto antes você estudar esses conteúdos, melhor. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, é algo que cai na maioria, se não em todos eu acho que é difícil, né? Mas cai na maioria dos concursos para assistente social. Então, se você quer prestar concursos
de assistente social, né, concursos públicos, ou então residência. Provavelmente esse assunto e vários outros você já vai ter que ter um conhecimento prévio. E isso é algo que você não vai ver todos os artigos aprofundados lá na faculdade. Então, quanto antes você começar a estudar esses artigos, esses estatutos, esses conteúdos, né, quanto antes você estudar, melhor. Pode ser na faculdade ou então depois da faculdade, mas se você tirar pelo menos uma horinha do seu dia para estar estudando esses conteúdos à parte, de forma própria, dá muito certo e vai te agregar muito para lá na frente você já ter uma vantagem contra o seu concorrente, sabe? Então, façam isso porque, assim, é cansativo? Eu falo por experiência própria, porque eu tô estudando também a parte de alguns conteúdos, mas vale super a pena. Tanto que tem um vídeo aqui que eu falei que eu prestei o meu primeiro concurso para assistente social, só para treinar mesmo, porque eu sou estudante ainda. E eu fiz assim, só para treinar mesmo, para ver, para ter experiência, e eu passei em 4º lugar, gente. Eu fiquei assim, mentira, bicho, sério, eu fiquei muito, muito surpresa, sabe? Mas por que eu consegui passar? Porque eu já vi alguns conteúdos que caiu nessa prova, eu já estava estudando sozinha esses conteúdos, sabe? Então, se você tiver mais interesse, vai assistir os outros vídeos que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Então, sim, você vai precisar estudar fora da faculdade também. Nosso terceiro tópico é um tópico polêmico, viu? Mas vamos lá. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre o mercado de trabalho, especialmente para assistentes sociais, que não é um mercado de trabalho fácil, né? E basicamente falando, o mercado de trabalho, ele tá bem difícil para assistentes sociais. Não vamos negar, não vamos fingir que nada tá acontecendo, porque não. É um trabalho que vem sendo, ao longo do tempo, precarizado, né? O trabalho do assistente social. Então, quando abre concurso, geralmente são poucas vagas. Enfim, é concorrido, é complicado. E isso nem é só para assistente social, né? Qualquer profissão tá difícil o mercado de trabalho. E esse tópico é polêmico por quê? Porque não é sempre que você vai conseguir escolher aonde você quer trabalhar. Ué, como assim? O assistente social, ele pode trabalhar em várias áreas. Tem muita área mesmo, na educação, na saúde, na própria assistência, né, mais diretamente. Enfim, tem muitas áreas. E você pode até escolher, sim, qual área você quer trabalhar, mas isso não é tão certeiro, digamos assim, sabe? Porque se você prestar um concurso público, você vai ser levado para alguma área dentro da prefeitura da sua cidade e tudo mais. Não é uma área fixa, você não faz um concurso público de uma prefeitura sabendo para que área você vai, sabe? Você pode ir para a Secretaria de Assistência Social, você pode ir para algum serviço de acolhimento, para uma área da educação, enfim, o assistente social ele trabalha com muitas áreas. Então, em tese, não dá para você escolher a área que você quer trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, também possa ser sim que você consiga. Porque, por exemplo, se você quiser trabalhar na área da justiça, na área do sócio jurídico, tem concursos específicos para essa área. Então, um concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assistente social, você vai trabalhar especificamente no Tribunal de Justiça, na área sócio-jurídica, né? E se você quiser trabalhar, por exemplo, no INSS, tem um concurso público específico para isso. Mas, como eu falei lá no começo, que o mercado de trabalho ele tá um pouco difícil, às vezes pode ser um luxo você tá escolhendo a área que você quer trabalhar, né? Mesmo eu não sabendo para que área eu vou ser encaminhada, sabe? Então, por conta dessa conjuntura que a gente vem vivendo, não só para o próprio, em específico assistente social, mas no geral mesmo, né? Desmonte de direitos, desemprego, muita concorrência nos concursos. Enfim, por conta disso, nem sempre a gente vai conseguir escolher a área que a gente quer realmente trabalhar. O nosso quarto tópico é também meio óbvio, mas não tão óbvio assim, que é o quê? Você vai precisar saber se comunicar. Comunicação é fundamental, principalmente quando a gente está falando de assistente social, de serviço social. Por que eu tô falando assim especificamente dessa profissão? Porque dependendo do setor que você vai precisar se impor. Ué, como assim? O que acontece? Tem lugares que eu ainda não estou trabalhando, eu sou estudante ainda de serviço social,
mas eu já vi muitos relatos de assistentes sociais, já fiz entrevistas com assistentes sociais, então eu sei do que eu tô falando, sabe? Tem lugares que não levam a sério o assistente social, ou então não sabe pra que o assistente social serve, qual é a função dele ali. Então vai ter lugares que você vai precisar se impor. Então você vai precisar dar a sua opinião profissional, você vai precisar conversar com outros profissionais, até porque em muitos lugares tem uma equipe multidisciplinar. Então você como assistente social, você não vai trabalhar sozinho, só você e com o usuário, sabe? Tem, por exemplo, um psicólogo que também vai atuar junto com esse usuário. Enfim, há casos e casos, mas no geral é muito óbvio que a gente vai precisar saber se comunicar bem. Se você está trabalhando em um local que não sabe a importância do assistente social ali, você vai precisar mostrar isso. E assim, eu já vi vários relatos sobre isso. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o assistente social que trabalhava no socioeducativo. E essa assistente social, ela falou que o socioeducativo não é um ambiente fácil de trabalhar, ainda mais se você for mulher. Ela falou também que muitos profissionais que estão ali não sabem a importância do assistente social ali, ou então que não gostam, digamos assim, do assistente social. Por exemplo, no socioeducativo tem bastante violações de direito. Porque aquele adolescente que está ali cumprindo uma medida socioeducativa, ele está sendo super julgado por outros profissionais que estão ali. Enfim, tem muito contexto que, se vocês quiserem ver, eu vou deixar também aqui o vídeo nos cards. E bom, existem bastante violações de direitos, por exemplo. E o assistente social, diante de uma violação de direito, tá no código de ética que você tem que fazer algo a respeito, sabe? Você tem que ir contra essa violação de direito. Então, é muito difícil porque nem todo mundo acha certo, ou então a pessoa vai continuar naquilo, mas enfim. Nem todo mundo entende o que um assistente social faz e a importância dele, né? Então, assim, só para vocês entenderem, nesse caso de violações de direito, o que ela faz? Como ela tem um contato com o juiz, porque ela faz relatórios sobre esses adolescentes em medida socioeducativa, se há uma violação de direito, ela comunica através desse relatório para o juiz. Então, você vai precisar se impor, você vai precisar saber se comunicar diante casos e diante os seus colegas de trabalho também, né? Porque também você pode fazer reuniões. Enfim, gente, tem muita coisa, de verdade. Até porque, vou dar um outro exemplo aqui. Se você trabalha na área da saúde, vai ter um paciente, né? Paciente é mais na área da saúde assim, mas pro assistente social a gente fala usuário. Enfim, você vai ter um usuário lá e tem um médico que cuida dele, tem um enfermeiro, tudo mais. Então você vai precisar também se comunicar com esses profissionais sobre aquele paciente, sobre aquele usuário, sabe? Então, resumidamente, que eu já falei muito aqui desse tópico, resumidamente, você vai precisar saber se comunicar. E saber se comunicar, tá? Não quer dizer só falar, mas também escrever, porque os assistentes sociais, eles podem fazer relatórios, né? Como eu dei exemplo aqui agora há pouco. Então, você vai precisar saber se comunicar escrito, na parte verbal, tudo. Nosso quinto e último tópico, porque esse vídeo é super rápido, é sobre a educação continuada. O que é isso? Se você acha que depois que você se formar é só arranjar um emprego e tá tudo certo, você tá muito enganado, você tá muito enganada, viu? Porque o profissional de serviço social, né, que é o assistente social, ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Isso independente de você já estar inserido no mercado de trabalho ou não, porque o que acontece? Se você é assistente social e você estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí você já sabe tudo desse estatuto, já sabe os artigos, tudo, beleza. Aí, no outro dia, pode ter uma alteração nesse estatuto, pode acrescentar artigos ou tirar artigos, então você vai ter que estar sempre estudando, sempre se aprimorando intelectualmente. Porque o assistente social, ele viabiliza os direitos dos usuários, e direitos tem a ver com o quê? Com legislação. E legislação pode mudar. Inclusive, está presente em um dos princípios do Código de Ética do Assistente Social, sempre estar se aprimorando intelectualmente. Porque isso também, além de te fazer ser um bom profissional, vai também te ajudar muito quando você for atender um usuário, quando você for atender as demandas daquele usuário,
É fundamental estudar, gente. Seja antes da faculdade, durante a faculdade, depois, você vai ter que estar sempre estudando. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Tem muitos conteúdos de serviço social aqui. Se vocês gostarem, deixa um comentário aí que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo. Então eu posso trazer aí mais 5 coisas que não te contaram da faculdade de serviço social. Aí tem outro vídeo também falando 5 coisas que você precisa saber antes de cursar serviço social, que é muito importante também. Espero também que esses 5 tópicos tenham agregado aí informações para vocês. E é isso, parece que é óbvio, mas não é tão óbvio assim, pelo menos pra mim não ficou óbvio. E também o óbvio precisa ser dito, né? Tô enrolando minha língua toda aqui. O óbvio precisa ser dito. É isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo e tchau!